A frente do nosso sítio precisa mudar, e agora você vai ver tudo isso acontecer do começo ao fim. Cada espaço construído e reconstruído do zero até a grande mudança. Bem-vindos à maior transformação da entrada do sítio Cachoeira. Até agora. Agora que sabemos o que queremos mudar, chegou a hora de colocar o plano em prática. Vamos começar primeiro com a casa da placa. Mas o que é essa casa de placa e o que ela tem de tão importante? O propósito da Casa da Placa é proteger e dar destaque à placa do Sítio Cachoeira. Além de proteger a placa, a casa também vai reforçar a identidade visual do Sítio Cachoeira, trazendo um toque de personalidade único. E claro, nada melhor do que esse lugar em específico, perto dos eucaliptos, fica num ponto ótimo, é simplesmente perfeito. Antes de começarmos a construção, já enfrentamos um grande problema. Precisamos carregar desde ripas, caibros e até mesmo tocos. E o problema é que essas madeiras são muito pesadas. Precisamos levá-las até a frente do sítio, mas carregá-las na mão aí fica complicado. Então tivemos uma ideia, se não podemos carregar no braço, vamos puxar com a moto. Parece o plano perfeito, mas será que vai dar certo? No começo parecia que ia dar certo. A moto puxava, as madeiras vinham com facilidade, mas logo percebemos que não seria tão fácil assim. De repente, as madeiras começaram a se soltar e caíram no meio do caminho. Agora a gente tinha um problema ainda maior, só não precisávamos carregar as madeiras, como também tínhamos que recolher tudo que caiu. Dessa vez fizemos diferente, amarramos as vigas bem firmes, distribuindo melhor o peso. E funcionou, depois de muito esforço, finalmente conseguimos levar tudo para a frente do sítio. Mas esse é só o começo do nosso trabalho. Então antes de começarmos a construir, vamos ter que limpar todo esse terreno. E depois de limpar, vamos ter que aplanar isso para ficar o mais plano possível. Eu já acabei de limpar, agora nós vamos planar esse lugar. Vamos usar a enxada novamente. Quanto mais o solo estiver nivelado, melhor vai ser para a construção. A enxada vai nos ajudar a corrigir o desnível do local. Esse é um trabalho que parece simples, mas que faz toda a diferença no resultado final. E pronto, a área já está planada. Ficou muito bom o resultado. Gostei bastante. E agora o próximo passo é medir para cavar os buracos agora. Então lá fomos nós, usando uma fita métrica para medir. Medidas feitas, agora vamos cavar. E cada buraco precisa ter a profundidade certa para garantir a estabilidade na casa da placa. Primeiro buraco concluído. E agora? Agora vou cavar o segundo. O primeiro buraco já estava concluído, agora o segundo já está concluído também. Com os buracos prontos, agora vamos definir a altura da casa da placa. Nós acabamos de medir a altura total do tamanho da casa da placa que iremos fazer. E nós resolvemos que vamos fazer com 2,10 metros de altura total. E para não deixar esses tocos tortos, vamos usar um nível. Para deixar esses tocos firmes, vamos socá-los. Hoje nós temos esse soquete, então nós não vamos usar a enxada como soquete. Porque a enxada tá desse jeito, desse tamanho. Porque nós cortava, arregaçava. Aí cortava, arregaçava. Por isso tamanho. Os socos precisam estar alinhados e bem firmes, porque vão sustentar toda a estrutura. Socá-los com firmeza e adicionar terra aos poucos é fundamental para que não se movam com o tempo. Aí, ó, pessoal, nem mexe. E depois de ter feito tudo isso, agora nós vamos fazer o telhado. Para garantir que o telhado vai ficar bem firme, fizemos encaixe nos tocos. Esse detalhe faz toda a diferença para a estabilidade da estrutura. Agora era a vez dos caibros. Eles vão sustentar toda a estrutura. Medimos tudo com precisão para que os encaixes ficassem perfeitos. Serramos tudo com serrote e depois tiramos com o formão. Para finalizar, pregamos tudo isso com pregos, sempre nivelando com nível para não sair errado. Mas o problema é que esses caibros são grandes, bem maiores do que a estrutura do telhado que iremos fazer. Então, para resolver esse problema, vamos serrá-los. Depois que a gente colocar os outros tocos, vai ficar mais ou menos assim. Mas essa é uma história para o próximo dia.
porque esse já se foi. E agora nós vamos fazer a parte de cima do telhado, onde as telhas vão ficar. Então primeiro a gente pegamos esse caibro aqui e depois chanframos ele para encaixar perfeitamente no caibro que vai servir como base, que no caso é esse caibro aqui. E aqui na viga tiramos um pouco com o facão e o serrote para o caibro encaixar melhor. E depois nós vamos pregar esse caibro. Mas primeiro a gente vamos fazendo o caibro que vai ficar aqui, que vai ser esse caibro aqui. Começamos pegando os caibros que vão sustentar as telhas. Para que fiquem perfeitamente alinhados, chanframos as pontas, o que permite um encaixe firme e seguro na base. Além dos caibros, também precisamos preparar a viga onde eles serão fixados. Com o facão e o serrote, removemos o excesso de madeira para garantir que os encaixes fiquem precisos e seguros. Nós já terminamos de fazer aqui, agora nós vamos fazer nessa parte. Nós estamos fazendo assim, estamos utilizando caibros para fazer a parte do telhado e chanfrando eles para fazer os encaixes. A gente já medimos aqui nessa parte, e esse daqui é o caibro. Primeiro nós pegamos um caibro como esse e medimos o tamanho dele, conforme o telhado. E a gente medimos a parte de baixo do telhado primeiro, e depois a gente medimos na parte de cima. E essa daqui é a parte de baixo, ela fica um pouco mais chanfrada do que a parte de cima. E agora nós vamos pegar esse outro caibro aqui e fazer a segunda parte. E com esse caibro já cortado e pronto, colocamos em cima do outro caibro. E nós usamos ele como molde para fazer o caibro seguinte. Após todas essas preparações, com os encaixes já prontos, partimos para a fixação dos caibros superiores. Eles precisam ser posicionados com cuidado para que fiquem perfeitamente alinhados, garantindo que as telhas se assentam de forma correta e segura. Com a estrutura do telhado pronta, agora vamos para as ripas. Elas são fundamentais, porque é nelas que as telhas vão se apoiar. Nós já terminamos de fazer a estrutura do telhado, e agora nós vamos pregar as ripas, que vão ficar por cima. Essa daqui vai ser a primeira régua que nós vamos pregar. A distância que nós estamos deixando do centro até na parte de cima é de 5 centímetros. E nós estamos pregando 2 pregos nessa ripa para ficar bem seguro. Agora sim, começamos pregando as ripas, sempre conferindo se elas estão retas e bem fixadas. Primeira régua finalizada. Agora nós vamos pregar a segunda, que vai ficar desse lado aqui, ó. Será que tá resistente? Está ficando muito bom o telhado em si e também a casa da placa. Essas pontas das ripas que sobraram, depois a gente vamos cortar. Mas agora a gente vamos pegar mais outras 2 ripas para colocar uma desse lado na parte de baixo e outra do outro lado na parte de baixo também. Tudo no lugar, agora temos uma base firme e pronta para receber as telhas. Bem-vindos ao dia 3. O próximo passo é preparar a viga que vai sustentar a placa. Essa viga precisa ser bem resistente, pois vai suportar todo o peso da placa. E se ela não ficar resistente, a placa pode cair junto com ela. Então, para fixar a viga, precisamos cavar um encaixe preciso na madeira. Se cavarmos demais, estragaremos o toco, mas se cavarmos de menos, a viga perderá a resistência. A viga ela vai vir daqui até nesse outro buraco aqui. Isso vai deixar a viga mais resistente do que apenas só pregado. Fizemos o encaixe, testamos e testamos de novo até acertar a profundidade ideal. Para garantir ainda mais firmeza na estrutura, pregamos pregos. E nós já colocamos a viga, ficou desse jeito assim. E é nessa viga que vamos pendurar a placa. E agora nós vamos cortar essas pontas de ripas que sobraram. Nós vamos cortar essas pontas com 15 centímetros, deixando sobrando. E como o Fábio já é profissional do motosserra, ele vai serrar. Então por hoje é só, está até chuviscando, o telhado está ficando assim por enquanto. Apesar dos desafios, o dia foi um grande sucesso. Agora com a estrutura do telhado finalizada e a viga da casa pronta, estamos cada vez mais perto da grande transformação do Sítio Cachoeira. O grande momento está chegando, vamos finalmente cobrir o telhado, mas antes disso acabou surgindo um problema que eu nem esperava. As telhas que iriam proteger a casa da placa estavam completamente sujas, manchadas pelo tempo e cobertas por uma camada espessa de poeira e sujeira grudada. A solução parecia simples, usamos um jatinho de água para remover a sujeira acumulada. A força da água ajudou a desprender um pouco da sujeira, mas não foi o suficiente. Algumas manchas estavam tão impregnadas que continuavam lá. Não podíamos colocar as telhas no telhado desse jeito, então partimos para um plano mais trabalhoso, esfregar cada uma delas manualmente. Pegamos água, sabão e a
vassoura e começamos a limpeza. Para facilitar, apanhamos as telhas sobre uma madeira, garantindo estabilidade, enquanto esfregávamos com força. O processo exigia bastante paciência, telha por telha, lado por lado, mas aos poucos a sujeira foi sumindo. Com as telhas limpas, organizamos tudo para secar mais rápido. Em vez de deixá-las espalhadas no chão, apoiamos em uma parede inclinada para que a água escorresse e a secagem fosse mais eficiente. Com as telhas vivas e prontas, agora vem a próxima etapa, prepará-las no tamanho exato para que se encaixem perfeitamente na estrutura do telhado. Mas cortar uma por uma levaria tempo demais, então pensamos em uma estratégia mais eficiente. Primeiro pegamos a trena e marcamos exatamente 1 metro na primeira telha. Essa marcação serviria como referência para as outras. Para otimizar o trabalho, empilhamos várias telhas e colocamos as que já estavam marcadas por cima. Assim, ela se tornaria nosso molde, garantindo cortes mais precisos. Com a esmilhadeira, começamos a cortar, todas de uma só vez. O barulho do corte é muito alto e a poeira ainda mais. Aos poucos, cada telha ia ganhando o tamanho exato. Esse processo economizou tempo e garantiu que todas ficassem perfeitamente alinhadas para a próxima etapa. Pronto, terminamos de cortar todas as telhas, e são essas daqui. E essa daqui é a parte das pontas que sobraram. Essas telhas aqui nós não iremos utilizar nesse projeto. Agora sim, com todas as telhas ajustadas, podemos finalmente partir para a cobertura. Ontem terminamos todo o madeiramento do telhado, e hoje nós vamos cobrir esse telhado. Então vamos pegar uma por vez, colocar em cima do telhado e depois pregar. E nós vamos usar esses pregos de telhas. Pegamos a primeira e a segunda telha. Com cuidado, encaixamos sobre os caibros e ripas, alinhando para que ficassem bem ajustadas. Essa parte é muito importante, porque qualquer erro besta, a casa da placa pode correr o risco de molhar. E não queremos isso. Repetindo o mesmo processo a cada nova telha colocada, e pregando prego por prego, um de cada vez, até o último prego. E pronto, terminamos de colocar todas as telhas, tanto de um lado como do outro. E depois de colocar todas as telhas, agora vamos colocar os beraus. Vai ter um beral aqui na frente e outro aqui atrás. E também vamos colocar os beraus desse lado e também desse outro lado. Vamos fazer os beraus usando tábuas. Pegamos duas, se caso precisar. Vamos cortar essa tábua ao meio. Essa tábua mede um pouco mais de 2 metros. Então nós riscamos o meio exato dela, que é bem aqui. Na parte da frente e na parte de trás do telhado, decidimos usar réguas. Pegamos as réguas, fizemos as medições e começamos a serrar. A ideia era deixá-las exatamente no comprimento necessário para acompanhar a borda do telhado. Com tudo pronto, hora de pregar, uma por uma, posicionando as réguas e alinhando com o telhado. E do lado, vamos utilizar essa tábua que eu tinha falado antes. Então o Fábio vai serrar no meio, usando motosserra. Com tudo certo, posicionamos e pregamos a primeira tábua e depois a segunda, encaixando ao lado da primeira. E a ponta que sobrou, serramos. E pronto, a maioria dos beral que a gente fizemos já está pronto, na parte da frente e também na parte de trás. E desse lado aqui. E a gente vai pregar esse restante da telha que a gente deixamos sem pregar aqui para colocar o beral. E agora só falta pregar os beral desse lado. E já deu uma diferença enorme, a casa da placa já ficou muito mais bonita. E pronto, finalmente os berais já estão pregados, tanto nessa parte quanto na parte de trás. E assim eles ficaram. Com a casa da placa praticamente pronta, agora iniciamos uma nova etapa do nosso projeto. Vamos arrumar as réguas da frente, reformar a porteira e refazer completamente a cerca do quintal. Vamos começar primeiro com a porteira. Antes de pregar as réguas e também as dobradiças da porteira, vamos deixar o esticador o mais reto possível. Para isso, o Fábio está desgastando a madeira aos poucos, usando motosserra. E sim, o motosserra é bem importante nessa hora, porque com serrote não dá. E quando eu estralar os dedos, essa porteira já vai estar pregada em 3, 2, 1. E depois da porteira finalizada, agora vamos pregar as réguas, deixando elas o mais reto possível e também bem firmes. Tiramos, alinhamos e pregamos novamente todas essas réguas à frente do sítio, com pregos novos. Alguns dias atrás, todas as réguas e até mesmo a porteira estavam tortas e também caídas.
Então resolvemos consertar. Primeiro viemos consertar aqui. Essas réguas estavam tortas e também não na altura certa. Então colocamos ela na altura certa e também consertamos ela. Colocamos mais pregos e também cortamos as partes que estavam sobrando. E para finalizar, colocamos as duas réguas aqui em cima que antes não tinha. E depois viemos consertar essa porteira. A porteira estava caída. Então tiramos todas as dobradiças e pregamos a porteira novamente. Mas antes de pregar, passamos o motor no toco para as dobradiças ficarem corretas. E depois de fazer esse lado, viemos para esse daqui. Então primeiro trocamos todas essas réguas dessa parte. Depois viemos consertando essa parte aqui, todas as réguas, inclusive as de cima também. Colocamos novas réguas. Inclusive essa daqui foi colocada hoje. E deixamos todas as réguas na mesma altura. E para finalizar com chave de ouro, consertamos a porteira. Essa daqui deu muito mais trabalho do que a outra. E por enquanto está ficando assim. Já deu uma diferença muito, mas muito grande. Mas ainda não acabou. Falta mais coisas para finalizar. E olha só como a porteira ficou boa. A gente abre uma e depois abre a outra. As duas porteiras estão abertas. Depois de fazer toda a frente do sítio e também consertar algumas partes que não estavam tão boas, também resolvemos que iremos refazer a cerca do quintal. Antes de tudo, tiramos todos os socos velhos, para assim podermos fazer a nova cerca. Com espaço livre, partimos para a instalação dos novos tocos. Aqui fazemos assim. Primeiro medimos a distância entre um buraco e outro. Logo em seguida, fazemos a baliza para os tocos ficarem alinhados entre um esticador e outro. E depois disso, aí sim começamos a cavar. Cada buraco foi feito na medida certa. Nem muito raso para não correr o risco de cair, nem fundo demais para não desperdiçar tempo e esforço. Após todos os tocos estarem cavados, partimos para a instalação. Colocamos o buraco, deixamos o mais reto possível e por fim é só socar usando o soquete. Repetimos esse processo várias e várias vezes, até que todos os tocos estejam colocados em seus determinados buracos. Com os novos tocos já firmes no lugar, o próximo passo é passar os arames. Aqui o objetivo ainda não é esticar, mas simplesmente passar cada fio pelos buracos já feitos nos tocos. Passar de toco em toco, sem embolar ou enroscar. Após passar todos os arames em todos os tocos, dou uma amarrada de leve no esticador, só para segurar mesmo. E pronto pessoal, já terminei de passar todos os fios de arame. E ficou desse jeito assim, por enquanto. Porque agora eu vou esticar tudo isso com a esticadeira de arame. Funciona assim. A esticadeira tem um sistema de alavanca e catraca que permite puxar o fio aos poucos, com força e precisão. Cada movimento da alavanca vai tensionando o arame, que vai ficando mais esticado. Mas cuidado, se esticar demais, corre o risco de arrebentar. Após fazer isso, é só soltar o pino da esticadeira, que vai soltar a esticadeira. E pronto pessoal, finalmente terminei de esticar todos os arames, e esse foi o resultado. Então podemos dizer que a cerca do quintal está 100% concluída, fique com o resultado final. Esse é só o começo da nossa série de 3 episódios sobre a nova frente do sítio. No próximo episódio tem mais transformação e um resultado incrivelmente melhor. Então inscreva-se no canal para não perder as novidades que vem por aí.